Dona Célia, fé, perseverança, propósito dos 52 dias, o que a senhora tem vivido nessa fé? Bom, eu tenho vivido realmente restauração. Dentro do meu propósito, o primeiro pedido que eu tenho é restauração familiar. E eu tenho meu pai, que ele era de um outro ministério há 16 anos. Eu comecei a buscar pela restauração, conversão. E ontem ele começou a ir visitar, minha mãe começou a ir visitar. Quando foi ontem, ele procurou o pastor para dizer que ele vai se tornar membro, né, do nosso ministério. Então isso me alegrou muito, porque eu tenho 4 anos nesse ministério e há 4 anos eu oro. Hoje eu vejo minha filha também, né, vindo, meu genro. Então assim, falta um pouco da família para estar aqui, a família completa, inteira. E é importante ressaltar que com a prática dessa fé que a senhora recebe dentro do Ministério Mudança de Vida, não somente essa restauração familiar, como a senhora viveu restauração em todas as áreas da vida da senhora. A Célia que chegou ao Ministério Mudança de Vida hoje está completamente restaurada e honrada por Deus em todos os sentidos. Completamente restaurada, porque quando eu cheguei eu estava completamente destruída, eu não tinha nem perspectiva de vida, né? Hoje não, hoje eu tenho meu salão de beleza, estou prosperando a cada dia, né? Tenho minhas lutas sim, porém não deixo de ter minhas vitórias também, né? Mas agindo a fé, buscando, fazendo os propósitos, fazendo tudo certo, ofertando, dízimo, tudo correto como manda a palavra de Deus. A senhora, como prova viva, como resultado vivo dessa fé, vale a pena perseverar? Vale a pena pagar o preço? Vale a pena participar de todos os propósitos de fé que o Ministério Mudança de Vida realiza? Vale muito a pena. Hoje mesmo eu dizia para uma pessoa, a gente tem o período que a gente chega, temos que colher tudo aquilo, né, que fizemos lá atrás no passado, e após essa colheita de todo aquele erro, começa a vir as vitórias, e é o que eu venho vivendo, as minhas bênçãos, tenho feito um bom plantio, então estou começando a colher desse bom plantio. Vale muito a pena mesmo. E o que o Ministério Mudança de Vida tem representado e significado na vida da senhora? Tudo. Eu não dou um passo, não tomo uma decisão sem antes consultar a palavra, o que sair do altar. Eu tenho uma decisão, algo para resolver, primeiro eu venho na igreja, busco, assim que sai do altar, eu tomo a decisão baseada naquilo lá. Esse é o segredo da vitória. Pelo menos é assim comigo. Tem vivido 100% na dependência de Deus. Feliz e abençoada? 100% feliz, abençoada. Tem uma parte desse testemunho muito importante que eu estava esquecendo. Em 2014, naquele primeiro propósito de ano, que é o projeto de conquista, né? Meu pai foi diagnosticado com um câncer de próstata, né? E já estava assim, alastrado, o osso da coluna, o médico não quis nem encaminhar ele para Barretos, porque disse que já não tinha nem jeito mais. Ou seja, ao olhar médico, aos olhos da medicina, já não tinha mais nenhuma porcentagem de melhoras? Não. Estava desenganado. Desenganado mesmo. E assim, para não ficar sem medicamento nenhum, o médico começou a fazer umas aplicações na barriga, mas tipo assim... Por fazer. Por fazer. Mas foi bem claro e taxativo para nós da família, que não teria mais jeito, não tinha mais cura. Então, quando eu soube essa notícia, estava entrando esse propósito do começo do ano e que a gente jejua todos os domingos, né? E eu comecei a fazer, entrei, inclusive o primeiro domingo,
Era o aniversário dele, e ele ficou até meio assim chateado, porque era aniversário, família toda reunida, comemorando o aniversário dele. E tipo assim, na cabeça das outras pessoas que não estavam vivendo a mesma fé que eu da família, era assim, que seria o último aniversário que a gente iria comemorar com ele, né? Portanto, estava todo mundo ali. Só que eu levantei de manhã, fui para a igreja, para o culto e fui pronta para jejuar o dia inteiro em prol da saúde dele e de que isso não iria acontecer, não seria o último aniversário dele. Eu tinha essa certeza dentro de mim e tudo aquilo que o médico tinha falado, eu não acreditava em nada, eu acreditava em Deus e que só Deus cura e só Deus restaura, e eu acreditava nisso. Eu tinha que agradar a Deus, mesmo que humanamente falando, ele teria pouco tempo de vida, mesmo que, humanamente falando, talvez seria realmente o último aniversário dele reunido com a família. Só que eu não acreditava nisso, porque o Deus que eu sirvo é maior. Então foi 1 ano e meio orando, buscando, e ele foi melhorando e agora fez recentemente um exame e ao qual o médico ficou sem entender porque não achou, né? Não deu câncer, mas o médico foi abismado e pediu um segundo exame. Falou assim, Antero, falou para ele, eu não estou entendendo, mas aqui está dando muito baixo, não é um resultado para quem tem um câncer, né? E vamos fazer outro exame. Fez outro exame e eu já tinha essa certeza, só que eu falei assim, eu vou esperar o último exame para dar o meu testemunho, né? Aí veio o último exame e no último exame também veio constando, não tem câncer, não existe. O médico falou assim, Antero, eu não estou entendendo, mas o senhor tá curado, não tem, o exame está aqui, não tá curado. Ou seja, se quando a notícia ruim chegou, a senhora tivesse tomado posse e aceitado, certamente hoje a senhora não estaria aqui dando esse testemunho. Não, eu não estaria dando aqui esse testemunho. Então, assim, através disso, minha mãe foi indo buscar e ele agora, né, que é essa parte mais importante da minha vida, ele disse ontem, assim que terminou o culto, ele foi visitar e assim que terminou o culto, ele foi procurar o pastor para dizer que ele está se tornando membro, né, do nosso ministério. Então, isso para mim é muito gratificante, né? E assim tá vindo toda a família, né? Tá a filha aqui do lado, o genro. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Quando ela entrou no ministério, eu fazia parte de outro ministério. E nesse ministério não tinha nenhum comprometimento mesmo com a palavra de Deus. E ela sempre lutou para mim vir para esse ministério. E dentre esses anos todos eu vinha, mas fugia do ministério, fui a procurar até mesmo a religião do meu pai, a servir outros deuses. E nessa decorrer todo desses anos, foram acontecendo coisas terríveis na minha vida e que só não chegou a pior, eu só não cheguei ao fim do poço mesmo, justamente por ela e pelas orações dela. Sinceramente, esse dia a gente estava conversando, as marcas que ela tem no joelho de tanta oração, já está calejado. Aí ela falou assim, eu me orgulho disso. Aí eu falei, eu também. Por quê? Foi justamente ela vir, ela buscar, ela orar, que teve bênçãos na vida do meu avô e teve bênçãos na minha vida. Eu cheguei a perder meu filho e hoje em dia eu tô com meu filho de volta. Meu filho voltou a morar comigo e eu tenho a minha família de volta por causa da perseverança dela. E foi desde aí, veio acontecendo alguns problemas no meu casamento. Ela chegou em mim e falou, Thaís, não é hora de você lutar? E eu vendo que ela sempre lutou por mim e por todos nós, eu falei, eu quero isso para minha vida também. A mudança que eu vi na vida dela, eu quero para minha. O espírito dela contagiou você? Contagiou. Antes, mãe ela falava, entrava no ouvido, saía pro outro, achava que ela estava falando demais. Mas hoje em dia, infelizmente eu esperei chegar no fundo do poço para poder enxergar, mas eu consegui enxergar. Ou seja, como o ministério ensina, tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem solução. Jesus Cristo é mudança total de vida. Feliz e abençoada? Feliz e abençoada, abençoadíssima. Feliz e abençoada? Muito. Feliz e abençoado? Muito.